Será que uma esfregona como esta pode custar 350 € e ainda por cima dar-te trabalho depois de a usares? Pois, a Dyson acha que sim. Eu hoje tenho aqui o Pencil Wash, é o mais recente lavador de chão da marca britânica, e antes de avançar para a análise, eu levanto já um pouco o véu, dizendo-te desde já que não sei se concordo com a Dyson. Olá, eu sou o Rui Toquena. Se ainda não subscreveste o Isto Está Ligado, aproveita e faz isso agora. Ativa também as notificações, porque assim não perdes nenhum vídeo. E o que há por aqui são muitas análises rigorosamente independentes e muita atenção a descontos. E até por causa disso, já agora deixa-me dizer-te que eu tenho grupos no Telegram, grupos também no WhatsApp, onde partilho essas promoções em tecnologia que caiu para o preço mais baixo sempre. É uma lista por dia, não há spam, não estou sempre a mandar-te mensagens, nada disto. Portanto, se gostas de poupar, vais ver que vai valer muito a pena entrares num desses grupos. Mas vamos então ao bichinho de hoje, que é o Dyson Pencil Watch, que no fundo é um parceiro, ou o parceiro de armas do Pencil Vac, aquele aspirador ultra fino da marca britânica. Eles partilham esta mesma filosofia de design, a mesma pega finíssima, e isto, segundo a Dyson, este pormenor não surge assim ao acaso. A pega tem então 38 mm de diâmetro, e a Dyson, depois de muitos estudos, concluiu que essa é a medida mais comum quando fechamos a mão. Ou seja, não é só elegante, e não é só elegante para ser bonito, isto é mesmo ergonomia, isto é design funcional, pensado para caber perfeitamente na tua mão. Em termos de peso, falamos de um pouco mais do que 2 kg, com a máquina toda montada. Parece considerável, mas durante a utilização vais sentir muito menos do que isso, porque este depósito de água está aqui na cabeça, ou seja, está perto do chão, e isso ajuda ao equilíbrio de toda a coisa. Mas então o que é que isto faz, né? Bom, o Pencil Wash não tem qualquer sucção. Eu pensava que sim, que tinha, mas não é aspirador, portanto só lava. E a lógica é esta: ele tem este rolo de microfibra que vai sendo hidratado com água limpa, que sai daqui, hidratado em vários pontos, ok? E depois, com o movimento, é que ele vai apanhando a sujidade física. Portanto, estamos a falar de pedacinhos de comida, cornflakes, por exemplo, coisas que caiam para o chão. Ele não as aspira, mas vai apanhando, porque este rolo vai recolhendo tudo isso e vai recolhendo essa sujidade para um tabuleiro que está aqui dentro. Ao mesmo tempo, a água suja que vai saindo deste esfregão, desta mopa, ela é recolhida para um outro depósito que também está aqui. Isto quer dizer que a água limpa é sempre aplicada ao chão e a água suja fica sempre separada. Não é como uma esfregona tradicional em que estás sempre a espalhar a mesma água suja, porque sempre que vais ao balde estás também a misturar água suja com a água lavada. Mas lá está, eu repito isto, ele não tem a parte da aspiração pura, isso pura e simplesmente não faz. O que tem são 2 modos de limpeza, é o modo normal e o modo Max, que liberta mais água para te ajudar em manchas mais teimosas. A autonomia no modo normal ronda ali a meia hora, que, a meu ver, eu acho que dá para uma casa normal. Agora, onde isto acaba por brilhar mesmo é na maniabilidade. Esta cabeça é super articulada, consegues pô-lo assim quase, deixa-me mostrar-te, consegues pôr quase na horizontal. Isto poderão não ser os 90 graus, mas anda ali bem perto, ele passa daqui até aqui sem dificuldade nenhuma. Isto é muito fixe, conseguir pô-lo assim quase na horizontal, paralelo ao chão, porque consegue chegar a zonas mais difíceis, por exemplo, debaixo de móveis, debaixo do sofá, tudo isso. E depois, o uso no dia-a-dia. O uso no dia-a-dia disto é mesmo simples. Carregas num botão e ele está pronto a lavar o chão. Não há aqui qualquer cerimónia, é logo começar. Eu francamente gostei muito disto. Agora, vamos à parte que me deixou mais reticente, e é que é manchas ligeiras, portanto pó, pegadas, um bocadinho de sujidade do dia-a-dia. Aí o Pencil Watch desenrasca-se muitíssimo bem, mas depois tens aquelas manchas mais teimosas, e aí é mais difícil, vais ter de passar várias vezes até conseguires arrancar aquilo tudo do chão. Sendo que às vezes, em vez de limpares a mancha, o rolo começa primeiro por espalhá-la e depois sim acaba por recolher tudo com as outras passagens. Mas para além disso, há a questão que eu já tinha aflorado logo no início do vídeo, quando falei em trabalho extra para além da limpeza, que é o trabalho extra de limpares a própria máquina depois de lavares o chão. E isto não é fixe. O que se passa é que depois de lavares o chão,
e atenção que tens de pegar na cabeça com cuidado, na cabeça da máquina, com cuidado porque ela tem tendência a pingar e a verter o conteúdo da água suja, não da água lavada, mas da água suja. Mas atenção, se fizeres isto com cuidado, isso não acontece. Esta operação ou a fazes com cuidado, ou então vais pingar tudo pelo caminho, portanto tem atenção a isso. Quando tens água suja aqui dentro, ok? Ele agora não tem água suja, portanto não vai pingar. Mas se tivesse, ao fazer isto, ele já estava a pingar, já estava a verter água, ok? Mas então dizia eu, depois de terminares a lavagem ao chão, tens ainda de desmontar esta cabeça, de esvaziar o depósito de água suja. Lá está, sempre com cuidado para não entornar nada antes do tempo, ou seja, quando estás ao pé da sanita, ao pé da tua banca, ao pé de, pronto, seja lá para onde for que vais pôr a água suja. E depois, segue-se então a parte da lavagem. Deixa-me mostrar-te, estou-te a mostrar também outras imagens que são mais importantes do que esta aqui no estúdio. Vais também lavar esta parte, que é o reservatório onde ficam as migalhas, a sujidade, vá. Isto vais ter de lavar. E também aqui dentro, também tens de lavar com os teus próprios dedos, ok? E esta é que é a parte mais coisa. Aqui esta zona preta é onde fica a água suja. Tudo isto tens de lavar então com os teus próprios dedos, que como podes ver, isto nem sempre é agradável. Tudo bem que no exemplo que estás a ver a sujidade é exagerada, mas estás a ver a porcaria que isto às vezes pode ser, não é? Aqui tens os meus dedos cheios de mostarda e de ketchup. Pronto, depois de lavares esta zona da cabeça de lavagem, tens também de lavar o rolo, a esfregona, chama-lhe o que quiseres, também tens de lavar isso à mão e por fim, após todas estas lavagens, o rolo tem de ficar a secar. É isso mesmo, tu não podes pôr isto logo no sítio porque na base com que ele vem, bom, este rolo fica escondido e nunca secaria. Portanto, estás a ver a complicação que tudo isto é. Volto a dizer que o exemplo que viste é um exagero, porque pronto, a sujidade era muito, o tal ketchup, a mostarda, e eventualmente eu não pus, mas até podia ter posto para lá migalhas de sei lá o quê. Pronto. É um exagero. Quando tu vais lavar o chão não está todo assim, não é? Isso raramente acontece. Pelo menos, a menos que tenhas um desastre dentro de casa. Mas, bom, é um ritual, este é um ritual que, mesmo não tendo tanta porcaria para lavar no chão, é um ritual que vais ter de cumprir. E enfim, tudo isto para dizer que este equipamento sente a falta, e este é um ponto central em tudo isto, este equipamento sente a falta e ficaria muito a ganhar com uma estação de autolimpeza. Uma base onde pusesses o pencil wash, depois ele o limpasse e secasse sozinho. E isto é coisa que já acontece noutros equipamentos de outras marcas, ok? E pronto, lá está. Se isso surgir numa próxima versão, resolve-se aquele que, na minha opinião, é o principal problema deste equipamento. E por falar em bases, este bichinho precisa, quando está em repouso, precisa de duas. Uma para carregar a bateria, que está aqui na pega, já agora deixa-me mostrar-te. Aqui está a bateria. Esta parte, toda ela, tem uma base e é lá que o pões a carregar a bateria. Depois, a própria cabeça da esfregona, porque tem de ficar separada, também tem a tal base que é aquela que cobre todo este rolo, que impede a secagem correta do rolo e então acabas por ter duas bases. Isto quando, lá está, o rolo estiver seco, novamente, porque nessa fase tens o rolo a secar, tens a cabeça não sei onde, talvez em cima da base, e ainda tens isto a carregar também não sei o quê. Portanto, é uma... Isto complica muito a arrumação e eu acho que não havia necessidade, haveria também um grande ganho por parte da arrumação se tudo isto fosse um só sistema, sem andar a lavagens e mais não sei o quê. E pronto, antes da conclusão deixa-me só dizer-te uma coisa que me parece óbvia, mas ainda assim convém deixar claro, e é que eu penso que é evidente para toda a gente, mas vou dizê-lo. Claro que o pencil wash, por causa desta mopa, é feito para casas onde o pavimento duro é a mopa, ok? Seja madeira, seja outro tipo de pavimento, desde que seja pavimento duro, sim, dá-se bem com este esfregão. Se na tua casa o que tiveres é alcatifa ou tapetes a dar com pau, não faz sentido nenhum uma coisa destas. Pura e simplesmente não faz. Mas também, e antes de ir, quero ainda dizer só mais uma coisa, ok? Quero lembrar-te que tanto na descrição do vídeo como aqui em baixo, no primeiro dos comentários, vais encontrar o link para este pencil wash, ok? Também para algumas alternativas, espreita, porque neste campo da lavagem do chão, é um campo onde
acontecem descontos com muita regularidade. Portanto, poderás encontrar alguma coisa com desconto e poderá ser muito interessante por causa disso. Mas vou então aos considerandos finais. E eu começo por aquilo que eu gostei menos. E a verdade é que a limpeza da escova está ali entre o chata e, às vezes, muitíssimo chata. E depois, o cuidado que tens de ter para não entornar nada e pôr o rolo a secar. Enfim, falta mesmo uma estação de autolimpeza, tanto para os resíduos que são recolhidos, como para a água suja que passa por aqui, como depois também algo que faça a secagem deste rolo. Depois há aquela questão das duas bases separadas. Cabeça da esfregona para um lado e depois o cabo e a bateria para o outro. E eu tenho aqui o sítio para o guardar. Bom, isto é uma complicação desnecessária, volto a dizer. Em termos de arrumação, isto não está bem pensado. E o preço? 350€. Para uma máquina que é apenas uma máquina de lavar o chão. Não faz mais nada para além disso. Não aspira nem um bocadinho. Bom, digamos que não é propriamente um preço convidativo. Do lado positivo, eu gosto genuinamente deste design, gosto de ser super simples de usar e gosto que seja capaz de chegar àquele ângulo baixíssimo. Adoro carregar neste botão e ele está pronto para lavar o chão de uma forma super cómoda. Isso é mesmo bestial e convida a que o faças. Convida a que laves mais vezes o chão. Pelo menos eu acho que sim, eu senti isso. Mas mais bestial do que tudo isso há de ser uma geração futura. Era bom que fosse já a seguinte, mas pronto. Eu sonho com o dia em que a Dyson vá lançar uma coisa destas, mas com estação de autolimpeza incluída. Claro que será mais caro do que esses 350€, mas muito provavelmente vai valer o dinheiro. Mas se alguma vez o lançar, eu acho que o Pencil Wash vai ficar a ganhar muito, mas mesmo muito, com essa novidade. Se gostaste desta análise, deixa o teu like. Ajuda imenso o canal e já sabes, subscreve se é que ainda não o fizeste e ativa as notificações. Um grande abraço